Leis mais estranhas de países. O Pato Donald é tão popular na Suécia que era comum que na época de eleições as pessoas votassem nele. E depois de vários anos com isso acontecendo em todas as eleições, eles resolveram criar uma lei que proíbe que você vote no Pato Donald. No Zimbábue é proibido fazer qualquer tipo de piada com o presidente. E se você fizer, pode até ser preso. Se colocasse um brasileiro ali, não sobreviveria nem um dia. Em Oklahoma, você pode ser preso ou levar uma multa por fazer careta para um cachorro. Como que o cachorro vai denunciar a careta? Por fim, em Taiwan é proibido dar iPads ou tablets para qualquer criança com menos de 2 anos. Essa eu achei bem prudente, eu acho que o Brasil poderia adquirir, inclusive. Pessoas que sobreviveram o insobrevivível. Esse aqui é o pescador Salvador Alvarenga. Em novembro de 2012, quando ele tinha 36 anos, ele foi pro alto mar com o seu companheiro. Eles saíram da costa do México para uma viagem de pescaria que ia durar mais ou menos 2 dias. Só que no meio da viagem, um temporal extremamente forte fez com que o barco deles naufragasse. Só que eles conseguiram sobreviver, comendo peixes que eles pescavam com a mão e caçando algumas aves que passavam por ali. Só que depois de 2 meses nessa situação, o companheiro do Salvador acabou entrando em depressão e se recusou a comer ou beber e acabou falecendo. Mas o Salvador não desistiu. Depois de 483 dias em alto mar, ele finalmente conseguiu chegar na Terra, nas Ilhas Marshall, a mais de 11 mil quilômetros da costa do México, que foi de onde eles saíram. E depois de 11 dias no hospital, ele voltou para casa. Pessoas que são 1 em 1 milhão. Esse aqui é o Javier Botet. Aos 5 anos de idade, ele foi diagnosticado com a síndrome de Marfan. É uma condição que faz com que os ossos longos do corpo cresçam mais do que o esperado. Isso fez com que ele crescesse até os 2 metros de altura, pesando só 56 quilos. Apesar de ser uma síndrome comum, afeta 1 a cada 5 mil pessoas, isso não é a coisa mais extraordinária sobre o Javier. E sim, como isso afetou a carreira dele. Ele sempre sonhou em ser ator e ele conquistou seu lugar na atuação interpretando criaturas. Ele já atuou em muitos filmes de terror famosos, como Slender, em que ele faz o próprio Slender, Annabelle, It a Coisa e Invocação do Mal. Essa aqui é a Liang Xiuzhen e ela ficou conhecida como a Mulher Unicórnio. Um chifre começou a crescer na cabeça dessa mulher de 87 anos. Ele era tão grande que ela não conseguia nem dormir. Ele, na verdade, era um tumor queratinizado e chegou a ter 13 centímetros. Depois de 8 anos com ele na cabeça, ela resolveu fazer uma cirurgia para remover. Essa aqui é a Elisene Silva e ela é a mulher mais alta do Brasil. Aos 10 anos de idade, ela já tinha 1,75 de altura, mais alta que a sua mãe e que seu pai. Isso foi causado por um tumor que ela tinha na glândula pituitária e quando ela retirou o tumor, ela parou de crescer. Recordes mundiais que nunca vão ser batidos. A maior distância que um avião foi puxado por um homem. Esse aqui é o Kevin Fesh. Em 2009, o padre canadense puxou sozinho esse avião aqui, por uma distância de 8,5 metros. O peso do avião era mais de 190 mil quilogramas. Com isso, ele bateu esse recorde mundial que provavelmente nunca vai ser batido. Ele começou sua jornada puxando coisas pesadas quando em 1998 puxou um caminhão de 100 toneladas e bateu seu primeiro recorde mundial. No total, ele já bateu mais de 33 recordes, todos envolvendo puxar coisas pesadas. E o seu último foi puxar o trenó mais pesado do mundo em 2020. 18 toneladas. E sim, ele fez isso vestido de Papai Noel. 2024 acabou de ficar ainda mais louco. Por vários anos, uma mulher idosa da Romênia estava usando uma pedra como peso de porta. Só que nos últimos tempos, a família dela começou a achar essa pedra meio estranha. E foi aí que eles descobriram que não era uma pedra, e sim um pedaço de âmbar que vale mais de 6 milhões de reais. Ela pesa 3,5 kg e tem entre 38 e 70 milhões de anos de idade. Esse casal britânico que ama Star Wars teve um filho no dia 4 de maio, que é conhecido como Dia Internacional de Star Wars. Eles então deram o nome do filho de Luke Skywalker. Enfim. E recentemente a família ia viajar. Só que na hora de fazer os passaportes, eles recusaram de dar o documento pro Luke Skywalker. O motivo? A Disney era dona dos direitos autorais do nome dele. E eles disseram pra família que eles precisavam ou mudar o nome da criança ou pegar uma autorização da Disney pra usar o nome. Imagine não ser dono do seu próprio nome. Essa aluna entregou uma redação em branco, mas quando o professor entendeu o motivo, ele achou ela uma gênia. A Amy Haga estudava na Universidade de Mie, no Japão, e resolveu fazer uma matéria de história ninja. Ela adorava ler sobre o tema e um dia o professor pediu pra eles fazerem uma redação sobre o assunto. E quanto mais criativo eles fossem, mais nota eles iam ganhar. Ela lembrou que tinha estudado sobre uma técnica antiga dos ninjas que se chamava Aburidashi, em que eles enviavam mensagens secretas escrevendo com uma tinta transparente feita de grãos de soja. E ela resolveu escrever sua redação inteira usando essa técnica. Ela deixou a soja de molho de um dia para o outro. Depois, ela testou 3 tipos de papéis diferentes e estava pronta para começar o
trabalho. E antes de entregar ele pro professor, fez um papelzinho que dizia esquente o papel, pra evitar que ele jogasse o trabalho no lixo sem querer. A Amy nem se esforçou tanto na redação, mas a hora que o professor viu o trabalho, ele já deu 10 pra ela. O professor só leu metade da redação dela, mas disse que com a sua criatividade ela conseguiu trazer de volta a cultura ninja. Empresas tretando com outras empresas. Em 2001, a Coca-Cola anunciou que eles venderam 4 vezes mais do que a Pepsi. A Pepsi não levou o desaforo pra casa e lançou esse comercial logo em seguida, em que um garotinho vai até uma máquina de vendas e compra 2 Coca-Colas, e depois sobe nela só pra conseguir alcançar o botão pra comprar uma Pepsi. Você é time Coca ou Pepsi? Em 2014, a Mercedes fez um comercial que mostrava como um frango consegue ficar com a cabeça parada enquanto seu corpo se mexe, meio que dando a entender que a Mercedes fazia a mesma coisa porque o carro deles era muito estável. A empresa Jaguar viu esse comercial e lançou um comercial praticamente idêntico que mostrava exatamente as mesmas coisas. Os frangos mexendo o corpo com a cabeça estável, mas no final um Jaguar simplesmente acabava com o frango. Em 2016, na França, o McDonald's fez uma placa que mostrava as direções pro drive-thru mais perto do McDonald's e as direções pro drive-thru mais perto do Burger King, mostrando que o Burger King era extremamente mais longe do que o McDonald's. Mas aí o BK fez essa propaganda, que mostrava um homem indo até o McDonald's pra comprar só um café pra ter energia e dirigir até o BK mais longe. Pessoas desaparecidas que foram encontradas anos depois. Em 2011, 2 pescadores ficaram presos em alto mar por 33 dias até finalmente chegarem nas Ilhas Marshall. E quando eles chegaram, os locais levaram eles para a única pessoa da ilha que falava a mesma língua que eles. Mas eles ficaram em choque quando descobriram que esse homem que falava a mesma língua que eles era o tio de um dos pescadores que estava desaparecido há mais de 50 anos, que também tinha se perdido em alto mar. Todo mundo achava que ele já tinha falecido, mas na verdade ele só tinha uma nova vida na ilha. Em 1997, uma família da China teve o seu filho raptado enquanto ele brincava na frente de casa. E quando a polícia não conseguiu encontrar o menino, o pai decidiu que ia fazer as buscas sozinho. Todos os dias ele começou a andar de moto pelo país inteiro, com bandeiras e panfletos com fotos do seu filho desaparecido. Depois de 24 anos fazendo isso todos os dias, eles finalmente encontraram o menino. É assim que funciona a entrega de comida na Coreia do Sul. Lá, algumas pessoas enviam os seus próprios robôs de entrega para a loja, com um bilhetinho dizendo o que elas querem e o dinheiro contado para pagar o pedido. E quando ele chega, os funcionários da loja colocam a comida dentro do robô. A parte mais impressionante é o quanto todo mundo respeita o lugar do robô na fila, e praticamente ninguém pega nem a comida nem o dinheiro do robô. E os funcionários da loja trabalham juntos para ter certeza que nada vai dar errado no pedido. Eles então colocam a comida dentro do robô e devolvem um pouquinho de troco. E aí ele pode finalmente voltar para o seu dono com o seu pedido. Obviamente, alguns espertinhos aproveitam para roubar ou comida ou dinheiro do robô, mas eu achei a ideia interessante. Qual que é a sua opinião sobre isso? Funcionaria no Brasil? Eles contrataram pessoas com autismo e isso tornou eles a melhor empresa do mercado. John Daddy estava cansado do seu filho Andrew, que tem autismo, nunca conseguia emprego. Ele perdia o sono pensando no que poderia acontecer quando ele não tivesse mais por perto para sustentar o seu filho, já que por conta da discriminação ele nunca conseguia um emprego. Ele então decidiu abrir uma empresa que focava só no que o Andrew era bom, e contratou não só o Andrew, mas outras 80 pessoas com autismo. Cerca de 85% dos brasileiros autistas não conseguem trabalho por causa da discriminação, mas 90% dos funcionários desse Lava Rápido têm autismo. E o John diz que a visão deles sobre o autismo é o que faz eles serem tão bons no mercado deles. Porque além dos seus funcionários ganharem um senso de propósito, eles trabalham com uma alegria e uma energia positiva que mais ninguém trabalha. Além de ter um ótimo olho para detalhes e ser os melhores funcionários que eles têm. Fatos científicos que parecem mentira, mas não são. O seu cérebro não sente dor. Ele processa a dor, mas não sente ela. Esse é um dos motivos pelos quais as pessoas algumas vezes fazem cirurgia no cérebro acordadas. Em média, você é mais alto no começo do dia e mais baixo no final do dia. Isso acontece pelo efeito da gravidade na cartilagem entre os seus ossos, que faz com que você fique um pouquinho mais baixo no final do dia. Os koalas têm impressões digitais quase idênticas aos dos humanos. A maioria das pessoas comuns não consegue nem identificar qual impressão digital é de um koala e qual é de um humano. É sério, tenta. Acertou? Até num microscópio elas são idênticas. Tenta adivinhar qual planeta do nosso sistema solar é o mais quente. Você provavelmente disse Mercúrio, certo? Porque ele tá mais perto do Sol, deve ser o mais quente. Errado, é Vênus. Isso acontece porque a atmosfera dele é muito grossa e o calor não consegue sair.
A Coreia do Sul tá pagando solteiros pra eles começarem a namorar. A Coreia do Sul tem o número de nascimentos de bebês mais baixo do mundo, e por isso eles estão começando a entrar em crise. Por isso eles estão oferecendo incentivos em dinheiro pra quem começar a ir em encontros, na esperança disso virar um relacionamento e depois uma criança. No distrito de Sarra, homens e mulheres vão receber um incentivo de R$3.300 cada, só pra irem no encontro. Se eles se derem bem e decidirem casar, eles ganham R$130 mil. Nesse caso, eles também dão R$200 mil pra eles comprarem uma casa, ou R$5 mil por mês por 5 anos para eles pagarem aluguel. E se você decidir ter filhos, tem vários programas de empresas diferentes que chegam a pagar R$400 mil por bebê por funcionário. No momento, eles estão pagando só as pessoas que são coreanas, mas no futuro eles pretendem expandir isso para estrangeiros também. Marca aquele seu amigo que vai gostar de saber essa notícia. Pessoas que foram trocadas na maternidade. Há alguns anos, depois de um teste de DNA, um motorista de caminhão de 60 anos do Japão descobriu que ele foi trocado na maternidade. Só que ele descobriu que os pais biológicos dele eram bilionários. E o garoto que tinha ficado no lugar dele era dono de várias empresas. Ele cresceu com uma mãe extremamente pobre e solteira, que vivia em um mini apartamento e trabalhava em vários empregos para conseguir sustentar ele. Depois de descobrir tudo isso, ele processou o hospital e ganhou uma compensação de R$1 milhão. Só eu que achei que não foi suficiente. Em 2017, um pai da China pediu um teste de paternidade pro único filho que ele tinha, porque ele achava que o menino era bonito demais para ser filho dele. E por isso estava desconfiando que a esposa dele traiu ele. Só que no final eles descobriram que nem o pai nem a mãe eram os pais biológicos do menino, e que na maternidade eles tinham recebido a criança errada. E eles também processaram o hospital. Vídeos virais que foram expostos por serem falsos. Nesse vídeo, um homem corre até um tornado e é quase engolido imediatamente. Ele consegue sobreviver por pouco, mas o vídeo é falso. Na verdade, ele foi um vídeo promocional feito para divulgar o filme Into the Storm, mas ele acabou viralizando e saindo um pouco de controle. Próximo, esse vídeo do Bruce Lee jogando ping-pong com nunchakus viralizou no mundo inteiro. Ele maravilhou muita gente porque mostra uma habilidade incrível do ator, mas ele é falso. Ele também era um anúncio para Nokia. E esse aqui nem é o Bruce Lee, é um sósia. Esse próximo vídeo mostra um porco entrando na água para salvar uma cabra de se afogar. Ele viralizou muito na internet, mas também é falso. Ele foi super planejado, tinha um mergulhador segurando a cabra dentro da água e o porco estava sendo guiado por um caminho de plástico transparente dentro da água. Esse vídeo era uma propaganda para um zoológico. Ele fingiu ser um adolescente e se matriculou em uma escola, mas por isso pode ficar 120 anos na cadeia. O Zachary inventou uma história super elaborada e enviou cópias falsas de um histórico escolar para poder se matricular não em uma, mas em 2 escolas dos Estados Unidos. Por 54 dias, ele foi para as aulas, fez amizades e arrumou várias namoradas. Uma pessoa da escola disse que ele tinha 1,62 de altura e 54 quilos, então era bem fácil de confundir ele com um adolescente. Só que ele não enganou a família das namoradas. Todas as famílias que conheciam o Zachary achavam ele meio estranho, e por isso avisaram a polícia de que tinha algo suspeito acontecendo com ele. E eles estavam certos, porque o Zachary tinha 26 anos. Ele foi detido e agora tá esperando o julgamento. E pode pegar de 85 a 120 anos na cadeia por fazer o que ele fez. Os jeitos mais bizarros que pessoas se demitiram. Primeiro, ao invés de escrever uma carta de demissão, esse funcionário resolveu recriar a abertura de Star Wars com as suas próprias palavras. E no fim do vídeo, ele fez uma lista das pessoas da empresa que ele gostaria de pegar. E aí ele se demitiu. Em 2010, um comissário de bordo teve uma experiência tão ruim com um passageiro que quando o avião pousou, ele foi até o intercomunicador do avião e começou a xingar o passageiro. Depois disso, ele pegou 2 cervejas e abriu a porta de emergência do avião. Desceu ela com as 2 cervejas na mão e se demitiu depois de 20 anos de empresa. Um estagiário de um canal de notícias decidiu que ia se demitir e fez isso de maneira bem criativa. Ele criou uma notícia falsa de queda de avião e fez os âncoras darem a notícia como se ela fosse real, falando alguns nomes falsos que tinham duplo sentido. They are Captain Sum Ting Wong, Wee Tu Lo, Ho Lee Fook and Bang Ding Ao. The NTSB has... E aí ele se demitiu. Um bebê resolveu o maior erro da história do cinema. Em 1998, a tecnologia da animação 3D ainda era muito nova. E armazenar arquivos em nuvens ainda não existia. Por isso, para usar cada arquivo digital das animações, eles precisavam usar cópias físicas comunitárias que ficavam em HDs enormes. E funcionava bem, menos quando isso acontecia. Enquanto fazia uma limpeza geral nos arquivos do estúdio, uma pessoa esqueceu de selecionar quais arquivos queria apagar e acabou apagando todos. 90% do filme que estava pronto foi apagado.
A equipe já tinha aceitado que ia ter que fazer o filme do zero, até que a supervisora do filme lembrou que ela estava fazendo home office porque estava grávida. E por isso ela tinha um backup do filme inteiro na casa dela. E só por causa desse bebê a gente tem Toy Story 2 hoje. O Shaquille O'Neal é a melhor celebridade de todas. Quando o Shaq estava no seu auge com a NBA, ele recebeu uma proposta de 40 milhões de dólares para lançar um tênis com a Reebok. Ele aceitou a proposta e eles lançaram o tênis. Mas um dia, quando ele estava saindo da arena, uma mãe começou a gritar com ele. Ela disse que ele era uma pessoa horrível porque estava cobrando super caro por tênis que eram majoritariamente comprados por crianças. O Shaq pediu desculpa para ela e disse que não era ele que escolhia os preços. E deu 2 mil dólares que ele tinha na carteira em dinheiro para ela. Ela recusou o dinheiro e sugeriu que ele só fizesse um tênis mais barato. No mesmo dia, ele cancelou o contrato dele com a Reebok e falou para eles ficarem com todo o dinheiro. E começou a fazer a própria empresa de sapatos. Ele fez uma parceria com o Walmart, que é conhecido por vender tênis muito baratos, mas contratou os designers da Reebok para que eles tivessem um design legal. E ao invés de cobrar 200 dólares pelos tênis, começou a cobrar 20. E vendeu mais de 400 milhões de pares até hoje. Os parentes vivos de figuras históricas. Acredite se quiser, mas esse aqui não é o Abraham Lincoln, e sim o Ralph Lincoln, o primo de 11º grau dele. O Ralph é extremamente interessado no passado da sua família e na sua árvore genealógica. E não dá pra negar que eles são bem parecidos. O Scanner Keynes, que interpreta o Edmundo em Narnia, neto do Charles Darwin. Em 2012, uma menina de 12 anos descobriu que 42 dos 43 presidentes dos Estados Unidos tinham um ancestral em comum, e ele era o Rei John da Inglaterra. Isso significa que todo mundo até aquele momento que tinha sido presidente era meio que da mesma família, mesmo que distante. Por fim, o Cristóvão Colombo tem um neto de 18º grau vivo hoje. O nome dele é Cristóbal Colón e ele é comandante de um navio. Imagina ficar preso nessa posição dentro de uma caverna. Foi exatamente o que aconteceu com John Jones. Em 2009, o estudante de medicina de 26 anos resolveu explorar a caverna Nutiput com a família dele. Eles chegaram lá, começaram a aventura e tudo ia bem, até que ele confundiu o caminho. Por isso, ele deslizou de cabeça para baixo em uma passagem super apertada e acabou ficando preso de cabeça para baixo em um ângulo de 70 graus. Por 27 horas, os bombeiros lutaram contra as limitações do lugar e espaço apertado. Eles tentaram várias técnicas para liberar o John, incluindo polias, lubrificantes e até quebrar a perna dele para tentar passar ele por ali. A pior parte é que o John estava consciente durante boa parte do resgate, inclusive conversando com a sua família e com os bombeiros. Só que pela dificuldade de manter a circulação sanguínea, o coração dele foi piorando aos poucos, até que ele infartou e perdeu a vida. O mais trágico é que eles não puderam resgatar o corpo dele e ele tá lá até hoje. E a caverna, obviamente, foi fechada. Invenções que você não sabia que eram brasileiras. Carro automático. A invenção que mudou a história dos carros é brasileira. Ela foi inventada em 1929 por José Braz Araripe. Eles patentearam a invenção e alguns anos depois venderam ela para General Motors, que começou a produzir o câmbio automático em larga escala e levou ele para o mundo inteiro. Máquina de escrever. João da Costa Ribeiro, padre brasileiro, foi o primeiro a trazer o modelo de máquina de escrever em 1861. Ele fez um protótipo improvisado usando teclas de piano. Só que infelizmente o que a história conta é que a ideia foi roubada por um estadunidense que acabou ficando com todos os créditos. Chuveiro elétrico. Ele foi criado em 1940 por um engenheiro brasileiro chamado Francisco Canho, ajudando a popularizar os banhos quentes a um custo muito mais baixo. Então ele é uma invenção 100% brasileira e, acreditem ou não, tem países que não acreditam que a gente mistura água e eletricidade. E que funciona. Por que a Finlândia é o país mais feliz do mundo? Pelo 7º ano seguido, o país ganhou esse título. Mas por que eles são tão felizes assim? As líderes do governo da Finlândia são mulheres. E por incrível que pareça, as pessoas confiam muito no governo. O que parece loucura vivendo no Brasil, mas é real. Lá, eles praticamente resolveram o problema da falta de moradia. Eles investiram tempo, dinheiro e energia em um programa que primeiro dava casa para as pessoas e depois melhorava a vida delas aos poucos e reintegravam elas na sociedade. E por isso lá praticamente não tem moradores de rua. Eles também valorizam muito a natureza, com 87% das pessoas finlandesas falando que ela tem um papel crucial na vida delas. E a parte bizarra é que geograficamente não faz sentido que eles sejam felizes, porque quanto mais ao norte um país está, menos luz eles têm no inverno, o que contribui muito para que as pessoas tenham depressão. Mas lá as pessoas cuidam uma das outras e isso parece fazer parte da cultura.
Essa adolescente apareceu grávida na escola, e as pessoas começaram a falar coisas horríveis pra ela, só que ninguém imaginava o que aconteceria depois. A Gabi Rodrigues era uma aluna nota 10 que todo mundo sabia que ia ter um futuro brilhante, só que apesar disso, ela engravidou sem querer aos 17 anos. Com isso, vários alunos e até professores acharam que ela tinha destruído a vida dela. As pessoas começaram a chamar ela de irresponsável e falar que ela não ia conseguir entrar em nenhuma faculdade, e por isso não ia ter futuro. E todo mundo que tava falando coisas horríveis sobre ela ficou em choque quando ela convocou uma reunião com a escola inteira e revelou que ela não estava grávida de verdade. Isso, na verdade, tinha sido um experimento social pro TCC dela, pra mostrar o quanto as pessoas tinham estereótipos negativos de pessoas que engravidam na adolescência. Então, depois de pegar a autorização da mãe, pai e diretor da escola, ela fez uma barriga falsa e usou ela por 7 meses seguidos. Até os irmãos dela e a família do namorado não sabiam que aquilo era mentira. Ela disse que queria mostrar o quanto as estudantes que engravidam são maltratadas e julgadas, e até escreveu um livro sobre o assunto. Pessoas insanas pra c... Em 2022, um político da Índia bebeu água de um rio que ele insistia em dizer que estava limpo, pra provar que o que ele dizia era verdade. Só que no final, a água estava tão poluída que ele precisou ser levado de helicóptero pro hospital. Porque se fosse de carro, não ia dar tempo de ele sobreviver. Que nojo, cara. Em 2019, uma mulher e um cara deram um match em um aplicativo de namoro. Eles foram pro encontro e a mulher gostou muito dele. Só que o interesse não foi mútuo. Mas a mulher continuou tentando contato com ele de um jeito meio intenso. Em 10 meses, ela mandou mais de 159 mil mensagens pro cara, numa tentativa de fazer ele se apaixonar por ela. Depois disso, as mensagens finalmente pararam, depois que ela foi presa por invadir a casa dele. Em 2011, um empresário chinês contratou alguns funcionários para destruírem a Lamborghini dele de 2 milhões de reais. O motivo? O motor deu problema e a concessionária não estava conseguindo arrumar. E aí ele decidiu que a melhor alternativa era simplesmente destruir o carro. Eu acho que fazer isso não conserta o motor, mas eu posso estar errada, né? Eu não sou mecânica. Pessoas que perderam o celular e coisas bizarras aconteceram. Um homem da Malásia foi dormir e quando acordou de manhã percebeu que o seu celular tinha sumido. Depois de procurar por um tempo, ele achou o celular no quintal meio sujo de lama. Só que quando ele abriu a galeria, essas eram as fotos que estavam lá. Um macaco literalmente tinha roubado o celular do cara pra ficar tirando um monte de selfie. Em 2022, um homem estava fazendo stand-up paddle num rio quando sem querer derrubou o celular. Só que ele decidiu mergulhar na água pra pegar ele de volta. Ele acabou achando 11 celulares no exato lugar onde ele perdeu o celular dele. Mas ele não achou o celular que ele perdeu. Pelo menos agora ele tem 11 pra escolher qual ele vai ficar, né? Lobo de Wall Street, o personagem da Margot Robbie originalmente não incluía uma cena nua. Ela, na verdade, tinha uma cláusula que não permitia que isso acontecesse. O diretor queria que ela usasse um roupão no primeiro encontro dela com o Leonardo, mas a Margot Robbie insistiu em fazer essa cena nua. Ela disse que isso faria muito mais sentido com a personagem, já que a Naomi via o corpo dela como uma moeda de troca, pra conseguir a riqueza do Jordan. A Margot Robbie disse que a cena em que ela tá na cama com o Leonardo machucou muito pra fazer, porque eles estavam rodeados de dinheiro e as notas eram extremamente afiadas e ficavam cortando a pele deles. Quando o Leonardo DiCaprio ouviu isso, ele disse que as notas machucavam sim, mas que ele praticamente não percebeu porque ele estava na cama com a Margot Robbie. A cena em que o Leonardo e o Matthew estão almoçando é pra acontecer numa sala do World Trade Center que não existe mais, porque ela foi destruída no 11 de setembro. Ele colou centenas de fotos do presidente na fachada do seu prédio. O governo chinês estava com planos de derrubar o apartamento desse homem para construir uma nova estação de metrô. Eles até ofereceram uma recompensa em dinheiro para ele, mas ele se recusava a sair. Ele era dono do lugar há muito tempo e achava que o governo não tinha direito de fazer isso. Mas como ele sabia que o governo ia derrubar o prédio mesmo que ele ficasse, ele teve uma ideia meio diferente. Ele decidiu cobrir a parte de fora do seu apartamento inteiro com retratos oficiais do Xi Jinping, fazendo com que os trabalhadores sentissem que eles estavam desrespeitando o presidente caso eles demolissem o prédio. Ele pensou que com todos esses retratos eles não iam destruir o prédio. E no começo a estratégia dele realmente funcionou. Ninguém encostou no prédio e ele até virou uma atração turística. Várias pessoas paravam na frente dele todos os dias para prestar respeito ao líder. Mas aí no final eles contrataram policiais para remover as imagens e demoliram o prédio mesmo assim. Músicas que têm histórias bizarras por trás. Essa música se chama Dance with the Devil do Immortal Technique, traduzindo Dança com o Diabo. E essa música é considerada uma das mais bizarras da história do hip hop. Ela conta a história de um menino chamado Billy. Ele cresceu num bairro pobre com muita criminalidade e tinha vontade de fazer parte desses grupos. E para ganhar o respeito dessas pessoas, ele precisava cometer alguns crimes bem graves. Depois de algum tempo fazendo isso, os gangsters resolveram testar para ver o quão sério ele estava levando a vida de crime. E fizeram um teste final para ver se ele poderia fazer parte do grupo. Eles então fizeram ele cometer um crime horrível, que eu obviamente não posso falar no vídeo.
E mais tarde na música é revelado que a mulher pra quem ele fez esse crime é a própria mãe dele. Pensa no pior crime que dá pra cometer? Provavelmente é esse aí. E no final da música, o Immortal Technique fala que essa história é real, porque ele estava lá e ajudou o Billy a fazer o que ele fez. Pessoas que viajaram pros lugares errados sem querer. Em 2014, um homem do Quênia tinha que ir para um evento de trabalho em Pyeongchang, na Coreia do Sul. E com a ajuda de uma agência de viagem, ele comprou a sua passagem. Quando ele estava dentro do avião, já chegando no destino, ele percebeu que o país era um pouco diferente do que ele imaginava. E quando ele saiu do avião, percebeu que na verdade ele estava em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Eles seguraram ele no país um tempo, mas ele conseguiu voltar de boa pro seu país. Em 2019, a British Airways tinha um voo de Londres até a Alemanha e tudo parecia normal. Só que quando o avião pousou, todo mundo escutou "Bem-vindos à Irlanda". Eles foram para um país completamente diferente e isso aconteceu por causa de um erro na hora de fazer o plano de voo. Por fim, na área de chegada do aeroporto de Viena, tem uma placa enorme avisando as pessoas de que aquele país é a Áustria e não a Austrália. E eles tiveram que colocar esse aviso por causa do número enorme de pessoas que iam para lá achando que o país era a Austrália. Isso aqui é bem trágico. Em 2006, os cientistas descobriram um molusco quahog extremamente antigo na costa da Islândia. Eles queriam descobrir a sua idade real e por isso abriram ele. Já que uma das formas mais eficientes de medir isso é contar os anéis da parte de dentro da concha. E assim eles descobriram que ele tinha incríveis 405 anos de idade, o que tornava ele o animal individual mais velho do mundo. Isso era uma descoberta incrível para a ciência que só se faz uma vez na vida. Mas infelizmente, na hora que eles abriram a concha para descobrir a idade do molusco, eles sem querer mataram ele. E por isso ninguém sabe quanto tempo mais ele poderia ter vivido. O mais bizarro é que pouco tempo depois que esse molusco que eles chamaram de Ming morreu, descobriram por métodos mais avançados que ele tinha 507 anos de idade, e não 405. Isso significa que ele nasceu em 1499, um ano antes do Brasil ser descoberto e alguns anos antes do Da Vinci terminar a Mona Lisa. Fatos científicos que parecem mentira, mas são verdade. Raios caem na Terra aproximadamente 8,6 milhões de vezes por dia. Isso são 100 raios por segundo. O Sol compõe 99,8% da massa do nosso sistema solar. Isso significa que todo o resto é 0,2%. Quando Neil Armstrong voltou para a Terra, ele precisou preencher um formulário de alfândega para entrar de volta nos Estados Unidos. Eles colocaram o ponto de partida como Lua e declararam todas as pedras lunares que eles trouxeram. No formulário também perguntava se eles tinham alguma doença que poderia ser transmitida para as pessoas dos Estados Unidos. E a resposta foi: ainda vamos descobrir. O famoso vou ver e te aviso. A palavra músculo vem da palavra músculos no latim, que significa pequeno rato, porque quando você flexionava o músculo ele ficava parecendo um mini ratinho. A árvore mais velha do mundo tem 4.855 anos de idade. Isso é mais velho do que as pirâmides do Egito. Você tem mais chances de morrer por uma rolha de champanhe do que por uma aranha venenosa. Isso estatisticamente, né? Claro. Esse homem assaltou um Burger King à mão armada, mas o que aconteceu depois parece cena de filme. O Cornelius Anderson tomou a decisão horrível de fazer um assalto a um Burger King. Depois do assalto, ele ficou tão arrependido que foi direto para casa e esperou os policiais chegarem para prender ele. Mas alguns dias se passaram e por algum motivo ninguém apareceu. E foi aí que ele percebeu que o governo tinha simplesmente esquecido de prender ele. Nos próximos anos ele se casou, começou sua própria empresa de construção, criou uma família e aproveitou literalmente qualquer dia que ele tivesse em liberdade. Mas ele nunca tentou se esconder, sempre usou seu nome completo e endereço real quando ia votar ou pagar impostos. Foi só 13 anos depois, no dia que o Cornelius iria ser solto, que os policiais foram abrir a cela e perceberam que não tinha ninguém ali. E aí ele foi preso imediatamente. Teoricamente, agora ele precisaria cumprir os seus 13 anos de sentença completos. Mas um juiz percebeu que ele tinha mudado de vida e construído várias coisas. E deixou ele embora sem ser preso. কবিতা লিখতে হইব কয় লাইন লেখছস দে নালে কিন্তু আমি তোকে পিটামু দে তাদের লাগতে হইব না ভাই এটা স্যার আপনি যেটা করবেন এটা করব কোন খুন খারাপি করে লিখুন কবিতা লিখতে পারবো না কোনো মাপ নাই এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো রূপ করে পড়ে যাবো আর তোর আপনি পারবেন ভাই আপনি পারবেন এত কিছু ফালানোর সিস্টেম জানো আর প্রেমে ফালানোর সিস্টেম জানোস না কথা তো একেবারে ফালায় দেওয়ার মতো না তাগো যদি তোরা গুলিও করস আগে সালামটা তুই আন আপনার ছেলেকে আমার এত পছন্দ হয়েছে যে আমি তো বিয়েতে রাজি হয়ে গেছি বছরও পড়বো না আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম তুমি যদি 7 মাস্তানি মুস্তানি অপরাধ এই 7 দিন খালি খাবি আর এরকম পট্টি দিয়ে রাখছস কেন আমি চাই এই মহৎ কাজটার সাথে আপনি থাকেন আমাদের কি একশো দুনিয়ার খাসা বাড়া
হ্যাঁ, আরে বেটা বড় ভাইয়ের মতো একটা বড় ভাই মানে টুকুর কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেব। আর আমি কি কমো জানো? তবু তানিয়া ভালো কেমনে বেটা, কস না কেন, বেটা। তোমার আমি আসলে তুমি গাও দেয় হাঁচুর করে বুঝতেছি। গর্জন করলেই সবকিছু অর্জন হয় না, বুঝছো? তানিয়া শুধু ভাত কেন? আসতে বলবো না, সেটা আমার একটু জরুরি কথা আছে। বাবা, ভাই আমি তো এলাকা ছাড়ার আগে তুমি একটা বিরাট টুকরা ছেলে, যেই ছেলে তানিয়া আমার পিস্তলটা নিয়ে আয় তো। টাকা দুধটা, টাকা কি দুধটা রাইখে গেলাম। মাত্র সে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে সে একটি অনাথ বাচ্চাকে কত স্যাক্রিফাইস করছি, এলাকার বড় ভাই থেকে রিক্সা চালক হয়ে গেলাম, আর সেইটাই করবো। উফ, যে গরম না। আর এই বড় ভাই তোর মায়ের চিকিৎসার দায়িত্ব নিছে। সেলিম ভাই ভালোবাসার লেগে জেল খাটছিল। ভাই আপনি যত কথাই, এই বাড়িতে ওই বদমাইশটার কথা একবারও ভুলে উচ্চারণ করবা না। ভাই মিনিমাম আপনি 17 লাইনের একটা কবিতা লেখেন, 17 লাইনের কবিতা। কিন্তু ছাপাই না, সব মাথার ভিতরে থাকে। যখন পড়তে ইচ্ছা করে মাথা, আমি জানো ওরে বাপ করে দেব। আর আমি কি কমো জানো? তবু তানিয়া ভালো কেমনে বেটা, কস না কেন, বেটা। এটা পড়ে আপনার প্রেমে পুরো উত্তরে পড়ে যাবো। আর তোর আপনি পারবেন ভাই, আপনি পারবেন। ও 700 লাইন লিখবো, আর বাদ বাকি 300 লাইন আমি লেখা বললাম। একটু নামিয়ে দাও। মানে ও ছাড়া পাক না পাক তাতে আমাদের কি? পাচ্ছিল এই তো
রাইতের ফসল ভাই সারাইদের ফসল না সারাইদের ফসল সারাইদের ফসল রিমো একটা তার মানে আপনি কবি না? জি না, বড় ভাই। জান মাইশা এখন তুমি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও, যাও বলছি। বেটা আইবো না জুয়েলের কথা কথা। আরে জুলি গেছে। আরে হ হাসপাতালের কাজ শেষ কইরা সারা এলাকা। জুলি, তুমি বুঝতেছো না, একটাই দাবি থাকবো যে এক দফা এক দাবি। কষ্ট আমার বুকটা পাইতে গেছে, আমি অনেক কষ্ট পাইছি ভাই। কষ্ট কোনো ব্যাপার না। এই রিকশা, এই ঘটনা ইতিহাস হয়ে থাকবো যে সেলিম ভাই ভালো। আরে জুলি গেছে বাইরে মনে কর পিক করতে, বুঝছো? মিনিমাম 1700 লাইন কবিতা লাগবো। তুই 700 লিখবি। মানুষ তো মর্ডার, যে কোনো সময় মারা যেতে পারে, মারা গেলেই বাঁচি। আমার কথার বাইরে কোনো কিছু করবি না। আর ও যদি তোকে পড়ানোর চেষ্টা করে, তুই কোনোভাবে কোন হারামজাদা আমার মায়েরা ডিস্টার্ব করে। খালু আপনি শুধু শুধু রাগ করছেন। কই আপনার মেয়ে যাবে না স্যার? না, আমার মেয়ে যাবে না, আমি একা যাব। এই সেলিম, তুমি কই যাও?